Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje neste Soundbite está de regresso a Ana Sá Lopes. Viva, Ana! Olá, Ruben. Hoje vamos falar sobre o PS. Duarte Cordeiro afasta-se da direção de José Luís Carneiro e deixa antever aqui um futuro numa nova linha estratégica. Vamos ouvir, em reação a isto mesmo, o presidente do PS, Carlos César. A única coisa que eu temo no Partido Socialista são as votações de 100%. Muito menos teria a ousadia de responder em nome do Dr. Duarte Cordeiro, excetuando se fosse uma questão relativa ao Sporting, onde temos uma grande unanimidade. Ana Sá Lopes, Duarte Cordeiro afasta-se desta direção de José Luís Carneiro e deixa aqui já, de certa maneira, um caminho aberto para a sucessão de José Luís Carneiro, quando assim for necessário. Será Duarte Cordeiro aquilo que provavelmente estará mais bem colocado, porque é ele que vai começar neste momento a fazer esse caminho também. Ele diz mesmo que estará mais livre. E, portanto, estando mais livre, é este o caminho que ele tem para fazer nos próximos tempos. Sim, claramente é neste momento a pessoa que está a desafiar José Luís Carneiro para uma futura guerra pela liderança. Isso não há qualquer dúvida. Aquela recusa a integrar a Comissão Política é uma demarcação muito clara de José Luís Carneiro, sendo que integrar a Comissão Política não significa estar de acordo com tudo o que o líder faz. E estão lá pessoas como Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, que não estão de acordo com tudo o que o líder faz. Portanto, esta movimentação de Duarte Cordeiro é mesmo uma vontade de se colocar na linha de partida, na pole position, como se diz, não é? Portanto, enquanto a seguir a sucessão de Pedro Nuno Santos, ou quando foi a sucessão de Pedro Nuno Santos, houve 4 pessoas que assinaram uma carta em que não queriam que houvesse já uma disputa pela liderança, mas que houvesse um período de reflexão. Essas pessoas eram Fernando Medina, Ana Catarina Mendes, Mariana Vieira da Silva e Duarte Cordeiro. Agora, Duarte Cordeiro afasta-se destes 3, que se mantêm na Comissão Política com José Luís Carneiro, e diz, eu estou aqui para o futuro, e claramente põe-se numa situação em que provavelmente será candidato ou não será, depende, nós nunca sabemos como é que as coisas evoluem, daqui a 2 anos, quer dizer, vamos ver como é que também a direção de Carneiro flui, não é? Até a última sondagem dava José Luís Carneiro à frente, o PS, José Luís Carneiro à frente do PSD, da AD e do próprio Chega. E enquanto as sondagens estiverem boas, José Luís Carneiro terá a vida tranquila, é isso? Não tenho a certeza sobre isso, porque muitas vezes há sempre alguém que acha pouco chinho. Há sempre alguém que acha pouco chique, exatamente. Isso não nos esqueçamos que António José Seguro ganhou as europeias de 2014 e foi por pouco chique. Portanto, esse pouquinho da vitória pode eventualmente fazer com que alguém, que se ache que é possível, que desafie Carneiro. E esse alguém parece ser Duarte Cordeiro, claramente. Duarte Cordeiro, há muita gente que o associa a Pedro Nuno Santos, e é verdade isso desde o tempo da faculdade até aqui há poucos anos. Mas a verdade é que Duarte Cordeiro, apesar de ter integrado o secretariado de Pedro Nuno Santos, não foi uma voz muito ativa. Não foi, ele na altura até se desculpou, não quis ser candidato a deputado, havia a operação influencer sobre cima, mas a verdade é que Duarte Cordeiro não esteve presente na campanha, não esteve presente logo na primeira campanha, não estou a falar, mas não afastou-se claramente, entre ele e Pedro Nuno Santos houve um grande afastamento, portanto deixaram de ser os amigos íntimos que eram, e passaram a ser da mesma ala, de esquerda. Acho que Duarte Cordeiro hoje é muito mais um herdeiro do costismo, tal como Mariana Vieira da Silva, Ana Catarina Mendes ou Fernando Medina, do que um Pedro Nunista. Às vezes há pessoas que ainda acham isso, acham que os dois continuam em grande aliança, e isso é falso. Isso já não acontece, já não aconteceu durante a liderança de Pedro Santos. As intervenções de Duarte Cordeiro foram algumas enquanto membro do secretariado, mas foram minimais. Deixa-me perguntar-te, Ana, porque tu avançaste nesta semana que volta ao Parlamento, não é? Ele tinha um mandato suspenso também para não votar no Orçamento de Estado deste ano, e aproveitou também para ajudar na empresa familiar, e agora volta ao Parlamento. E eu pergunto-te se ele vai voltar ao Parlamento
na procura de um perfil discreto, ou seja, de simplesmente manter o seu lugar e continuar como deputado eleito, ou se, por outro lado, ele está a tentar retomar aqui alguma ambição também, de novo, poderá não ser, obviamente, a liderança do PS, em que já teve a sua oportunidade, mas, no fundo, voltar a destacar-se como um destacado militante socialista. Olha, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Eu não acredito de maneira nenhuma que Pedro Nuno Santos vá para a última fila, está caladinho, sempre. Ou seja, a ter um perfil muito semelhante à que teve o António José Seguro durante o mandato de Sócrates, em que foi deputado e só tratou da reforma do Parlamento e habitualmente estava silencioso. Não acredito que isso venha a acontecer. Também, obviamente, não acredito que ele vá disputar a liderança num espaço de tempo, enfim, médio, porque a sua liderança... Claro que teve imensos problemas, porque vinha na sequência de 8 anos do PS, do governo PS, onde ele também esteve envolvido em várias polémicas, e esse primeiro resultado não foi mau, apesar de ter perdido as eleições. Este segundo resultado já foi um desastre. Agora, não tenho dúvidas que, mesmo não sendo um candidato a sucessor de José Luís Carneiro, que isso não será, acho que vai fazer política. Acho que vai para o Parlamento para fazer política. Para o Parlamento e para a televisão, ou só para o Parlamento? Olha, é assim, eu não tenho informações, mas tenho suspeições, e parece-me suspeições muito bem fundadas de que Pedro Santos era comentador da SIC Notícias. Começou a ser comentador. Teve 4 episódios, se não me engano. 4 episódios, exatamente. Assim que, entretanto, acontece aquela coisa terrível de António Costa se demitir por causa do parágrafo, e aquilo que não estava... Quer dizer, toda a gente sabia que Pedro Santos iria candidatar-se na sequência do fim do costismo. Só que não era para ser naquela altura, não é? E ainda havia uma maioria absoluta e que iria durar, supostamente, não durou. E aí, pronto, acabaram os programas televisivos, porque foi-se candidatar, como ele queria, a secretário-geral do PS. Agora, penso que não vejo razão nenhuma para não voltar a ser comentador. Aliás, como é Eduardo Cordeiro no Canal Now e Fernando Medina também no Canal Now. Portanto, que essa notícia apareça daqui a um mês ou por aí, não me espanta nada. Ou para aí na rentrée, quando as televisões mudam os comentadores, não me espantava nada, obviamente. Claro, até porque, Ana, estamos num país onde só é relevante politicamente quem tem um espaço de comentário na televisão ou um espaço de comentário na rádio. Quem não tem esses espaços, normalmente está numa segunda posição, não é? E, portanto... Sim, isso é um lado ridículo do país. Agora, claro que José Luís Carneiro vai ter que ter muita atenção. Não acredito que... Ou seja, acredito que Pedro Nuno Santos possa divergir ideologicamente e politicamente de José Luís Carneiro. Isso pode acontecer, mas não acredito que vá divergir no sentido de ser um desafiador do secretário-geral. Agora, Eduardo Cordeiro não, vai ser um desafiador secretário-geral. E agora vamos ver o que vai acontecer. Eduardo Cordeiro se terá apoio dentro do PS para esse desafio, como António Costa teve em 2014 contra António José Seguro. Para já, esta votação de José Luís Carneiro, que é brutal, que é fortíssima, não parece abrir espaço para isso, mas a gente nunca sabe o futuro e José Luís Carneiro vai ter que, enfim, já sabe, pelo menos ficar a saber. É melhor saber do que não saber. É melhor saber que tem ali adversários que lhe querem tirar lugar, ou um adversário mais concreto, um adversário mais sólido no sentido de desejar o desafio do que não saber. Agora, também é sempre melhor conhecer os inimigos do que ser surpreendido sempre, por eles. Mas isso já vem, é melhor, é ótimo conhecer muito bem os inimigos mesmo. Em política é fundamental conhecer bem os inimigos, é isso. Ana Sá Lopes, está feito por hoje. Um beijinho, até amanhã. Grande, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.